Fala pessoal, beleza? Estou de volta com mais um vídeo explicando os poderes dos mangás e dessa vez para fechar os Shinigamis de Bleach. Vou explicar o restante de suas técnicas de combate e suas habilidades finais, já que no outro vídeo eu falei exclusivamente das Zanpakuto. Nesse vídeo vou falar mais a fundo sobre os poderes e técnicas restantes deles. Em geral, um Shinigami ao se tornar um tem que passar pela Academia Shinigami. Academia essa que treina e ensina o básico das técnicas necessárias para combate, sendo que essas técnicas são essenciais para o combate. Do mesmo são 4 técnicas básicas de combate do Shinigami, sendo a primeira técnica que eu vou citar é a principal delas, que o Zanjutsu. Essa técnica dos Shinigamis é o estilo de luta para o Zanpakuto, ou seja, o Kendo. O caminho da espada dos Shinigamis é uma arte marcial japonesa moderna de luta com espadas baseada na esgrima samurai tradicional. O Nohana e Zaraki são particularmente mestres nesta arte, já que a 11ª divisão é focada em combate de espadas. É obrigatório que quem herdar o nome de Kenpachi seja perito na arte da espada. Inclusive, quem ensinou o Zanjutsu pro Zaraki foi o próprio Yamamoto. Ichigo também sabe o básico de Zanjutsu que foi ensinado pelo Urara em seu treinamento. Como a arma principal dos Shinigamis são as Zanpakuto, esse estilo de luta é obrigatório para a formação do Shinigami na academia. O próximo estilo de combate é chamado de Akuda, é o estilo de combate corpo a corpo, no qual o indivíduo está desarmado e usa apenas o corpo para lutar. Esse estilo de combate é como se fosse a mistura de várias artes marciais. Um especialista em Akuda consegue com as mãos nuas derrotar inimigos muito maiores que eles, além de também conseguir vencer alguns oponentes armados usando apenas as mãos nuas. Soifong e Oroishi são especialistas em Akuda, sendo que Oroishi não possui nenhuma Zanpakuto e luta somente com as mãos nuas. Existe uma variação da técnica chamada de Shunko. O Shunko é uma técnica de batalha avançada que combina as técnicas físicas de Akuda com as técnicas baseadas em feitiços de Kido. Utilizando os Kidous, o usuário concentra uma grande quantidade de energia em seus braços e pernas, assim liberando um enorme poder explosivo e ofensivo. Essa técnica é extremamente difícil de ser utilizada e preciso tem um alto nível de Akuda e muito treinamento. Os únicos usuários dessa técnica apresentados até agora foram a Oroishi, o irmão da Oroishi, e a Soifong, sendo que a Soifong só foi dominar essa técnica no último arco do mangá. Quando essa técnica é dominada e utilizada em seu 100%, ela é muito eficaz e é capaz de causar muito dano ao adversário. Soifong, ao dominar seu Shunko, foi capaz de derrotar um Quincy sem usar suas Zanpakuto, e o irmão da Oroishi foi capaz de ferir um membro da elite dos Quincy's com uma variação de Shunko, além disso com a ajuda de uma droga criada pelo Urara. O poder da Oroishi aumenta drasticamente e ela ganha uma nova transformação usando o Shunko, forma essa que foi chamada de Shunko, forma de batalha da besta do trovão, forma essa que além de aumentar muito a velocidade e a força da Oroishi, também dá a ela a capacidade de mudar sua Reiatsu 48 vezes por segundo de acordo com seu humor. Essa transformação é sem dúvidas a forma de Shunko mais poderosa apresentada na obra So, que como desvantagem a Oroishi perde sua consciência e começa a agir como um gato. O próximo é o estilo de batalha chamado de Houro. Esse estilo de combate consiste em movimentos rápidos. Ele é um estilo defensivo de luta relacionado ao trabalho com os pés. Como os Shinigamis precisam ser rápidos e ágeis, esse estilo é essencial. O Shunko é a principal técnica usada no estilo Houro, sendo uma técnica de extrema velocidade que permite o usuário se mover mais rápido do que os olhos humanos conseguem acompanhar. Essa técnica pode ser treinada e aprimorada, sendo que quanto mais o Shinigami treinar, mais rápido ele vai ficar e mais distante ele vai poder ir com seu Shunpo. Usuários fora de forma não conseguem percorrer uma distância muito longa com seu Shunpo e são mais devagar, assim eles cansam mais para se locomover e perdem o fôlego, ficando exausto. Mas em compensação, quanto mais o Shinigami treinar, mais rápido ele fica e maior é a distância que ele vai conseguir percorrer de uma vez, sendo que alguns Shinigamis na obra conseguem atingir até mesmo a velocidade da luz usando seu Shunpo. A Oroishi, uma ótima usuária de Shunpo, conseguia se mover na velocidade de um raio e por isso ficou conhecida como deusa relâmpago. Ichigo no final do manga, depois de treinar com a divisão 0, ficou com o Shunpo tão rápido que conseguia se
mover na velocidade da luz e percorrer enormes distâncias sem cansar. Além do Shunpu convencional, tem também outra variação do estilo de luta Horoi Utsuzemi. Ou traduzido casca de cigarra. Essa técnica, e muito parecida com o jutsu de substituição do Naruto, consiste no usuário se mover em uma enorme velocidade e deixar um pós-imagem que parece ter sofrido dano, quando na verdade o que sofreu dano foi um objeto que o Shinigami deixou para trás. Geralmente eles deixam parte da roupa. Essa técnica é uma versão avançada do Shunpu usada apenas por especialistas da técnica. Tem também outra variação do estilo que não foi nomeado na obra e só foi usada uma vez contra o Aizen pela Soifunga, onde ela se moveu em alta velocidade e criou vários clones para atacar ele. Como só apareceu uma vez na obra, não possui nenhum nome, mas é uma técnica bem forte e que precisa de um alto nível de Shunpu para ser executado. Os melhores usuários desse estilo apresentados na obra foram Ichigo Kurosaki, Yoru Ishii, Soifunga e Tenjiro Kirinji. Muita gente subestima ele, pois a divisão 0 não foi muito explorada no mangá, porém Tenjiro é um mestre em Shunpu, tanto que ele foi capaz de dar uma blitz na Soifunga, além de que quando estava na Soul Society ele era conhecido como Tenjiro, extremamente rápido por sua maestria com Shunpu. O último estilo de combate é chamado de Kido, ou arte demoníaca. Os Kidous são encantamentos que os Shinigamis criam usando sua Reiatsu. Estes encantamentos servem a uma grande variedade de usos, como cura, defesa ou combate, podendo ferir, selar ou até mesmo matar o adversário, dependendo do usuário e do Kido. Eles são numerados de 1 a 99, sendo que quanto maior o número, mais difícil de ser usado ele é. A força do Kido varia de acordo com a Reiatsu do usuário, ou seja, quando maior a Reiatsu, mais forte o Kido. Bom, os Kidou são divididos em dois tipos, sendo um deles o Bakudou. O Bakudou é usado como suporte em batalhas, não causam danos direto no adversário, porém podem ser muito efetivo para suporte, se forem bem usados e encaixados em estratégias táticas. Os Bakudous também são divididos em subtipos, sendo eles Bakudos de restrição, que são feitiços que restringem ou imobilizam o adversário, paralisando ele ou prendendo em alguma superfície, e feitiços de barreiras, que são Bakudos que focam a energia espiritual em um formato defensivo, formando assim uma barreira feita de energia espiritual sólida. Essas barreiras têm vários formatos e tamanhos, além de ter uma vasta variedade. Elas podem ser usadas para proteção, tanto como um escudo, protegendo um lado só, ou então poder ser usado em todos os lados. Além disso, as barreiras também podem ser usadas para esconder a Reiatsu e a presença do usuário, assim tornado ele invisível. E tem os feitiços de selamento. Esses feitiços são muito semelhantes aos de restrição, com a exceção de que são bem mais complexos e difíceis. Além do mais, e quase impossível quebrar um Kido de selamento. Eles geralmente são preparados de antemão com um propósito já definido. Bom, como deu para notar, nenhum Bakudou causa danos direto ao adversário. Os feitiços usados para atacar, ferindo ou matando o adversário são chamados de Hadou ou Hadou também, e chamado de caminho da destruição. Eles são feitiços focados na ofensiva. Em sua maioria tem um enorme poder destrutivo que varia de acordo com a Reiatsu do usuário. Quanto maior for a Reiatsu, mais poder ele vai ter e mais destruição ele vai causar. Seus ataques variam de rajadas de energia derivadas de um elemento da natureza a correntes de gravidade que desintegram tudo que toca. Existe uma variedade extra também de Kido chamada Kaido. Essa magia não possui números nem encantamentos. Ela é simplesmente um feitiço de cura, onde o usuário primeiro cura a Reiatsu do paciente para que assim ele possa usar a Reiatsu interna do paciente junto com a dele de forma externa, assim começando a curar o corpo do paciente aos poucos. Porém, para que isso aconteça, o usuário precisa estar próximo do paciente, então uma luz verde será emitida, assim curando ele de dentro para fora. Os Kaidous são muito eficazes no quesito cura, porém se o adversário receber muitos danos, é impossível ele ser curado totalmente. E se o dano for num órgão vital e de magnitude muito grande, não tem como ser curado. O primeiro usuário de Kaido foi Tenjiro Kirinji, ele que ensinou a Unohana essas técnicas de cura. Aí ela dominou o estilo e ensinou aos outros membros da divisão. A divisão 4 é focada em Kaido. Sendo assim, ela e a divisão médica, eles são responsáveis por tratar os feridos e fazer a maior parte do trabalho manual.
O Kido é uma habilidade muito versátil e que pode ser usado de várias formas diferentes, sem ser do jeito convencional em que o Shinigami recita e lança o Kido com as mãos. Eles também podem ser imbuídos nas Zanpakuto, assim aumentando seu poder. Existem até Zanpakutos que têm seu poder focado em Kido, como a Benirime do Urara e a espada da Momo. Inamori. Além disso, os Kidous podem ser programados para exercer uma função simples e de comando rápido. Um exemplo disso é o Bakudou que o Aizen deixa programado atrás da sua nuca para proteger ele, que ativa automaticamente, e o Bakudou que o Urahara usou para selar o Aizen. Ele estava programado para ativar automaticamente assim que a Reiatsu do Aizen baixasse. O Shinigami também pode misturar vários encantamentos de uma vez, assim fazendo um enorme combo de feitiços. Basta apenas ter um bom controle de Reiatsu e recitar todos os encantamentos simultaneamente um seguido do outro. O Shoda, a Shigen, ex-membro do esquadrão de Kidous, foi um dos usuários a fazer a maior combinação de feitiços até então na obra. Ele combinou vários Bakudous de uma vez para formar uma enorme prisão de barreiras de energia. Como os feitiços são feitos através da Reiatsu do usuário em uma batalha entre feitiços, o que tiver a maior Reiatsu consegue com facilidade anular o Kido do adversário. Como já foi mostrado na obra, com exceção dos Bakudos de selamento, é possível quebrar ou anular os Kidous do adversário se sua Reiatsu for superior à dele. Dentre os melhores usuários de Kido, nós temos o Aizen, que além de ter conhecimento de todos os Kidous do 1 ao 99 por ter uma Reiatsu enorme, possui os Kidous mais poderosos da obra. Depois nós temos o Urahara, que assim como Aizen, demonstrou ter conhecimento de todos os Kidous e ainda demonstrou capacidade de criar feitiços novos. Foi Urahara que criou o Bakudou de selamento que selou Aizen. E por último, Ishibei, que também possui conhecimento de todos os Kidous e ainda conhece Kidous proibidos e desconhecidos que nem mesmo o Aizen e o Urahara conhece Ishibei, e um usuário tão bom de Kido que ele nem mesmo precisa citar a numeração do Kido, ele só fala o nome do Kido e o dispara. E uma menção honrosa a Tesaitsu Kabishi e o Shoda Shigen, que são os antigos capitão e vice-capitão do corpo de Kido. Eles não são tão fortes quanto os três citados antes deles, mas são muito habilidosos. E essas são as técnicas exclusivas dos Shinigamis. A maioria dos Shinigamis já saiu da academia sabendo pelo menos o básico dessas técnicas, e com o tempo ele pode treinar e aperfeiçoar suas habilidades nelas dependendo das capacidades do Shinigami. Numa dessas técnicas ele pode ser mandado para um esquadrão específico. Além dessas habilidades exclusivas, também tem as habilidades básicas que todos os seres em Bleach possuem, sendo elas a Reikaku, ou a habilidade de sentir a pressão espiritual, ou Reiatsu dos adversários próximos. Quando mais focado na batalha, mais a Reikaku é utilizada. Além disso, a pressão espiritual também pode ser usada para intimidar os adversários, fazendo com que eles entrem em choque e percam totalmente os sentidos. Se a diferença de Reiatsu for muito grande, o corpo espiritual do adversário pode não aguentar e começar a se desintegrar, e se um ser de Reiatsu inferior tentar ferir outro com Reiatsu superior, ele não vai conseguir, já que a Reiatsu vai proteger o corpo, assim fazendo com que o ataque não faça efeito. Bom, esse foi o vídeo, obrigado por assistir. E como eu falei antes, todos os seres em Bleach possuem sua própria habilidade exclusiva, e eu pretendo trazer um vídeo explicando cada uma delas seguindo a ordem. O próximo vídeo será dos arrancas. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para dar aquela força. Obrigado por assistir e até mais.